Boa noite a todos que vão entrando. Vamos aguardar alguns minutinhos aqui para deixar o pessoal chegar. Logo mais nós começamos, tá? Vamos iniciando as nossas apresentações. Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Marcel Brasil de Souza Moura, advogado inscrito na subseção Jabaquara, da OAB São Paulo, e nesta gestão eu estou na presidência da Comissão de Direito Constitucional, né? Algo que muito me honra. E hoje nós vamos ter uma palestra do professor Wagner, quem eu cumprimento. Boa noite, professor Wagner, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Já vamos apresentar o professor Wagner, né? A Comissão de Direito Constitucional ela é mais uma das comissões temáticas da OAB Jabaquara, e as subseções elas atuam, eu não diria que paralelamente, né? Elas vão de forma mais específica em relação à advocacia, né? No caso, a Jabaquara Saúde, numa determinada circunscrição de São Paulo, numa determinada base territorial, e assim como nós temos a nossa Comissão de Direito Constitucional, a Comissão de Prerrogativa, a Comissão de Ética, a OAB seccional também tem essas missões, né? E essa palestra de hoje é destinada ao público, né, da Jabaquara, mas não só ao público da Jabaquara, mas ao público de toda a advocacia, e também quem não for advogado também assistir, prestigiar, com certeza vai sair muito enriquecido daqui hoje, né? Eu agradeço a diretoria, na pessoa do nosso presidente, doutor Evandro Andaco, a quem eu agradeço o apoio, e também mencionando a diretora Ana Bernal, que é responsável pela área de cultura e eventos, que dá o apoio direto a nós nesses eventos. Muito obrigado. Eu quero apresentar o professor doutor Wagner Wilson Orogundim.
Vocês me deem licença, eu vou aqui, porque o currículo do professor é bastante extenso, né? E apesar de nós termos uma resumida, né, para colocar no cartaz, ainda assim ficou longo, né? O professor Wagner, ele é pós-doutorando em Direito e Novas Tecnologias pela Mediterranean International Center for Human Rights Research, em parceria com a Università Mediterrânea de Reggio Calabria, Itália. Ele é doutor em Filosofia do Direito pela PUC de São Paulo, doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, professor de Direito Constitucional, Eleitoral, Ciência Política e Teoria do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de Morumbi e advogado militante, sócio fundador do escritório Gundi e advogado associados. Professor Wagner, eu quero te agradecer pela sua pronta disponibilidade em participar do nosso evento, né? Então, logo eu o convidei, a resposta foi imediata, né? Nós ficamos muito felizes, temos certeza de que o nosso público sairá muito enriquecido hoje aqui com seus conhecimentos. E, ao final, nós vamos abrir espaço para perguntas dos interessados. Você vai colocar perguntas no chat, e aí eu vou ficar de olho aqui e passo as perguntas para ele, para o professor Wagner, no final. E quem tiver interesse em emissão de certificados, os certificados serão emitidos em formato digital pela OAB. Basta vocês me encaminharem, depois da nossa palestra aqui, ainda hoje, né, para o meu e-mail, o nome completo, e encaminhando por e-mail eu já vou ter o endereço de vocês, né? Portanto, encaminhem por um e-mail que vocês usam bastante, tá? E a OAB vai disponibilizar depois esses certificados, ok? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Wagner para fazer suas considerações iniciais. Se quiser contar um pouco da sua trajetória acadêmica antes de ir no tema propriamente dito, a palavra é sua, professor. Bom, em primeiro lugar, boa noite, doutor Marcel, a todos que estão aqui nos acompanhando, amigos, colegas, alunos. Estou vendo aqui a minha orientadora, a professora Mônica, né, o que torna essa palestra ainda mais difícil do que ela já é, porque eu preciso honrar as orientações que eu tenho tido dela aí nesses últimos quase 8 anos. Então, agradeço a presença e a honra de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui na OAB, né, que é uma casa do conhecimento, que tem mostrado isso nesse período tão difícil. Né? Então, a gente tem tido aí vários webinars e várias discussões extremamente importantes que a OAB tem promovido. Então, eu fico feliz por ser um dos convidados. E a verdade aqui é que hoje, na verdade, nós vamos fazer uma discussão que, para mim, é um dos temas mais relevantes que nós temos hoje, que está atrelado necessariamente ao desempenho da democracia, que é o papel do Supremo Tribunal Federal na concretização dos direitos fundamentais. Então, eu fiz uma apresentação que considero curta, porque o objetivo aqui é muito mais fazer um bate-papo do que efetivamente ensinar alguma coisa. Eu acredito que o público que esteja aqui seja muito mais capaz de me ensinar alguma coisa do que o contrário. Mas a ideia, na verdade, é tentar abordar esse tema porque me parece extremamente pertinente, que mesmo depois de 32 anos da Constituição Federal, nós precisamos reafirmar a importância do papel que o Supremo Tribunal Federal desenvolve no país e nós precisamos ressaltar a importância da instituição. Estou falando aqui o tempo inteiro do STF, não dos membros do STF, embora nutra por eles um respeito muito grande, mas nós estamos falando aqui de manutenção de uma instituição que é essencial para o ambiente democrático. E essa ideia de falar sobre o STF, a concretização de direitos fundamentais na Constituição de 88 é muito oportuna, porque nós estamos falando aí, no último dia 5, a Constituição completou 32 anos, e o Supremo Tribunal Federal tem aí uma grande parcela na concretização de muitos direitos fundamentais que estão protegidos pela nossa Constituição, mas que por motivos variados acabam não sendo efetivados e que precisam, portanto, dessa atuação contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal, que é um órgão essencial. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que, a despeito de quaisquer críticas que possam ser direcionadas a decisões pontuais do Supremo Tribunal Federal, a eventual falta de uniformização nas decisões do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando aqui de uma instituição que é essencial ao desenvolvimento da democracia. E isso precisa ser deixado de forma muito clara, porque sem o Supremo Tribunal Federal, sem esse órgão que é tão essencial no ambiente democrático, a democracia ela sofre, a democracia ela acaba tendo muitos prejuízos. Então, nós precisamos partir
desse ponto de vista inicial que me parece ser muito importante, que não há democracia sem um poder judiciário forte, sem um poder judiciário que tenha a possibilidade de exercer o seu papel sem qualquer tipo de censura. E além dessa questão de nós estarmos falando aí de 32 anos da Constituição Federal de 88, eu achei extremamente importante falar e reafirmar o papel do Supremo Tribunal Federal, porque até mesmo em função da necessidade de uma atuação cada vez mais proativa, daí os conceitos de ativismo judicial e judicialização da política, o STF tem sido bombardeado por todos os lados por críticas que, na minha visão, e muitas das vezes são extremamente exageradas. E nós tivemos não há muito tempo, manifestações que pediam, sem qualquer tipo de fundamentação, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Então, em função desse cenário de patente instabilidade que as democracias, não só no Brasil, mas no mundo, vivenciam atualmente, a professora Mônica faz questão de falar isso nas nossas aulas, né? Nós temos hoje muitos livros que anunciam o fim das democracias. E esse anúncio, essa premonição do fim das democracias, ela vem acompanhada de atos que são muito próximos a esses atos que nós temos vivenciado aqui no Brasil. Então, nós temos que entender e difundir, que esse é o objetivo aqui dessa conversa, difundir para todos a importância do órgão institucional, Supremo Tribunal Federal, no desempenho e na concretização da nossa Constituição Federal, que, embora ainda seja extremamente jovem, são 32 anos, ela tem sido, a cada dia, de uma forma ou de outra, concretizada, e o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito importante nessa questão. Então, eu vou abrir a apresentação aqui, sem maiores delongas, para que vocês consigam efetivamente acompanhar, mas a apresentação ela é curta, mas me parece ser bem objetiva. Então, o objetivo, como eu já salientei, é tratar sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal nesses 32 anos para a concretização dos direitos fundamentais. Só que para que a gente consiga efetivamente chegar à análise do papel que o STF tem desempenhado e analisar especificamente alguns casos em que isso fique demonstrado, é extremamente importante fazer um panorama do porquê que o Supremo Tribunal Federal é considerado como um elemento essencial nas democracias modernas, né? Nas democracias que hoje se fundamentam. E me parece ser importante passar por alguns tópicos. O primeiro deles, e não me julguem, eu sempre vou falar da separação de poderes, né? Já deixando claro aqui que o pai da separação de poderes é o Montesquieu, né? E isso aprendi com a professora Mônica, então faço questão de reiterar, né? A escola que defende o Montesquieu como o pai da separação de funções ou de poderes. Mas eu acho que é importante a gente começar, quando a gente fala do papel do Poder Judiciário, começar falando sobre a separação de poderes. Porque quando a gente pensa na democracia, um dos elementos centrais de uma democracia é a limitação do poder político do Estado. Os conceitos de democracia, de separação de poderes, de constitucionalismo, que surgem no final do século XVII, início e meio do século XVIII, eles surgem cumulativamente, eles andam de mãos dadas. Então, não é possível se pensar numa democracia, num regime democrático, sem se pensar numa cláusula essencial, que é a cláusula da separação de poderes. E essa cláusula inicial da separação de poderes é que permite e que garante que os direitos fundamentais que estão previstos, por exemplo, num texto constitucional como a nossa Constituição de 1988, sejam efetivados. Só que esse papel da separação de poderes, dentro do ambiente democrático, ele nem sempre foi como nós temos atualmente. Porque o que nós sabemos? Que, num primeiro momento, o poder político do Estado ele era um poder absoluto. Nós não tínhamos uma segregação de funções, nós não tínhamos uma segregação de poderes, e o poder estava sempre concentrado nas mãos do monarca, nas mãos do príncipe, nas mãos de um único detentor do poder político ou de poucos detentores do poder político. Isso começou a provocar, no âmbito dos países em todo o mundo, os mais variados tipos de revoluções e de manifestações. E só um parêntese que me parece importante, e uma dica que eu recebi do professor Cláudio Salvador Lemos, que também é um mentor muito querido. O professor Cláudio Salvador Lemos sempre fala: Wagner, você precisa estudar as grandes revoluções. Então, eu repasso essa dica para vocês. Para entender o funcionamento das instituições modernas, nós precisamos compreender a dinâmica das grandes revoluções. E quando eu falo grandes revoluções, eu estou falando das revoluções
Inglesa, de 1640, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, de 1789. Porque é no berço dessas três grandes revoluções que as temáticas essenciais, a configuração atual do poder, a concretização atual do poder político dentro do Estado se efetiva. E isso fica muito claro. Se a gente analisa, por exemplo, o berço da Inglaterra, a gente percebe o nascimento do poder legislativo. Então, o poder legislativo ele surge na Inglaterra. A professora Mônica nos fala que surge no século XIII. Né? A certidão de nascimento do parlamento se dá quando o conde barão de Montfort convoca 2 cavaleiros de cada condado para tratar sobre questões relativas ao reino, né? O Magno Concílio e, posteriormente, o Grande Concílio. E quando o poder legislativo surge no contexto inglês, o grande objetivo do poder legislativo é limitar o poder político do monarca, que era um poder absolutista. Então, na Inglaterra, a grande contribuição que nós temos para a técnica da separação de funções, da separação de poderes, é justamente essa ideia de limitar o poder político do Estado, de ter um mecanismo de controle do poder político do Estado, que durante toda a história da humanidade sempre foi absolutista, sempre foi um poder que abusava de suas funções e que, por contrapartida, não concretizava direitos fundamentais. Né? Essa visão da Revolução Inglesa de 1640, que passa por um longo período, ela acaba impactando também na Revolução Americana, que tem como grandes nomes os federalistas, mas que trazem para a questão da separação de poderes uma outra visão. Porque no âmbito da Revolução Americana, nós começamos a ter uma discussão a respeito da separação de poderes ou de funções e de uma cláusula essencial, que é a cláusula do check and balances, ou seja, a ideia dos sistemas de freios e contrapesos que a doutrina norte-americana tanto trabalha. Mas essas visões a respeito da separação de poderes, elas só tomam de fato uma análise mais concreta quando Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, ele escreve sobre a separação de poderes. E na sua análise sobre a separação de poderes, o Montesquieu é muito preciso, porque ele deixa muito claro desde logo: quem diria que até a virtude precisa de limites? A natureza humana demonstra que o homem que tem poder tende a abusar do poder. Então é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o próprio poder. A partir dessa visão de Montesquieu a respeito da necessidade de funções, e mais do que isso, de funções equilibradas, de funções que, dentro de um sistema constitucional, consigam ter mecanismos de autocontrole, de sopesamento, de balanceamento, nós começamos a ter uma evolução na ideia das democracias modernas. O grande problema, no entanto, e que nem o próprio Montesquieu acaba se salvando, é que nesse momento inicial da técnica da separação de poderes, nós temos uma separação tripartite a partir de Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário. Cada um exercendo as chamadas funções típicas, aquelas para as quais eles foram designados a desempenhar. O grande problema, no entanto, é que naquele momento, em função da visão que se tinha sobre o judiciário, o poder judiciário ele era praticamente nulo. O poder judiciário quase que não tinha um desempenho de funções. E isso decorria principalmente por uma ideia de uma visão de Estado legalista. Explico. Durante a Revolução Francesa, um dos grandes questionamentos era a ausência de legalidade estrita na estipulação de normas e de regras na vida em sociedade. Então, quando nós temos a Revolução Francesa, que decorre de muitos fatores, inclusive econômicos, a grande visão que se começa a ter é do chamado primeiro positivismo, ou seja, se o Estado quiser limitar a vida das pessoas, ele só poderá fazer essa limitação por meio de leis, e por meio de leis escritas. E como existia um receio muito grande de que o Poder Judiciário, ao analisar essas leis, tivesse alguma postura que ultrapassasse a visão que se tinha, por exemplo, do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, se começou a defender naquele momento que o Poder Judiciário representaria a bouche de la loi, né? Ou seja, o Judiciário é apenas a boca da lei. O Poder Judiciário só tem a tarefa de dizer aquilo que consta na lei.
O Poder Judiciário não pode interpretar a lei. O Poder Judiciário não pode criar a lei. Então, num primeiro momento, quando nós temos uma visão de Estado legalista, o grande poder, o poder preponderante, era o poder legislativo, porque era dele a competência de regulamentar a vida em sociedade. E disso se depreendia que os direitos fundamentais das pessoas naquela vida em sociedade, eles estariam atrelados a uma visão estritamente positivista. Apenas a garantia da lei é que poderia assegurar os direitos fundamentais. O Poder Judiciário continuaria tendo uma função meramente de reprodução daquilo que a lei já dizia. Isso, por óbvio, começa a sofrer algumas modificações. Nos finais do século XVIII, início do século XIX, nós temos movimentos históricos, culturais, sociais, que vão produzir o rompimento desse Estado legalista e vão promover a criação do chamado Estado Constitucional de Direito. Ou seja, a lei ela não é mais a medida de análise, por exemplo, se determinada conduta está ou não adequada de acordo com uma sociedade. O Estado legalista, ele passa a ser um Estado falido porque ele não consegue mais corresponder às necessidades da sociedade. Então, o parâmetro de análise e de defesa dos direitos fundamentais deixa de ser a lei e passa a buscar um fundamento maior, passa a buscar um fundamento de maior valoração. Daí nascem as chamadas constituições, que têm, mais uma vez, como grande objetivo, limitar o poder político do Estado e 2, garantir e concretizar direitos fundamentais. Essa visão da superação do Estado legalista para o Estado constitucional de direito, ela traz outras consequências importantes, que não são apenas a ideia de mudar o parâmetro de legitimação final. Antes era a lei, agora é a Constituição. E se vocês pararem para pensar, isso acontece principalmente depois do segundo pós-guerra, quando nós percebemos, por exemplo, que as leis nazistas que permitiam a perseguição aos judeus, o Holocausto e tantos outros atos terríveis que foram praticados por Hitler na Alemanha e pelo fascismo na Itália, o mundo começou a perceber que só a lei não era suficiente. E aí nós precisávamos buscar uma questão de valoração, de estipulação dos princípios base da vida em sociedade. E isso tem uma mudança, principalmente com essa mudança e com essa visão de um Estado legalista que passa a ser agora um Estado constitucional de direito. E quando nós temos uma ampliação do Estado legalista para o Estado constitucional de direito, nós também temos uma mudança a respeito de qual deve ser o papel do Poder Judiciário. Então, aquele juiz que antes era Bush de la Loi, que era simplesmente o juiz boca da lei, ele passa a ter uma maior independência na hora de analisar a lei. Porque agora, as leis, elas não representam apenas normas concretas, elas não apresentam apenas normas fechadas, com conteúdo desprovido de valoração. As normas, em função da ideia de direitos humanos fundamentais, mas principalmente de uma ideia de concretização constitucional, elas passam a conter normas mais abertas, normas de conteúdo mais elástico, normas que vão ser imbuídas de alta carga valorativa e que vão precisar, em função desta característica, de uma maior concretização. E essa concretização, ela depende do papel do judiciário, que precisa não apenas falar o que está na lei, mas precisa criar a partir do que está na lei, que precisa ir além do que está na lei, porque ele precisa fazer uma interpretação que esteja de acordo com os valores que estejam traduzidos na nossa Constituição. E vejam que essa passagem do Estado legalista para o Estado constitucional de direito, no âmbito da filosofia e da teoria do direito, tem uma mudança de perspectiva, inclusive nas regras e nas normas que existem na vida em sociedade. Porque no chamado Estado legalista existe aquela visão do positivismo jurídico. Nós só temos como normas, como regras de conduta, as regras expressas, as regras explícitas. Não existe o reconhecimento de princípios de alta carga valorativa. Quando nós passamos para o Estado constitucional de direito, por constituições que agora estão imbuídas de alta carga valorativa,
o panorama de interpretação ele muda. A figura interpretativa muda. Porque agora, até mesmo em função da própria abertura semântica das normas que são colocadas tanto na Constituição como nas legislações infraconstitucionais, o juiz está obrigado a ir além do que o texto traz. O juiz precisa fazer uma adaptação real dessa força normativa. Alguns autores, inclusive, acabam chamando essa nova visão de Estado constitucional de direito e de nova concepção, que traz como normas agora os princípios e as regras, de pós-positivismo jurídico. Só um parêntese. Alguns autores, como o professor Lenny Streck, eles não acreditam nessa ideia de pós-positivismo jurídico, porque ele entende que o pós-positivismo, na verdade, deveria representar uma ruptura com o positivismo que trazia uma alta carga subjetiva no momento das decisões. E o professor Lenny Streck entende que no pós-positivismo, quando a gente deixa tudo à margem do Poder Judiciário para decidir, a gente acaba aumentando a carga subjetiva e, consequentemente, nós não teríamos aí uma decisão adequada nos termos da Constituição. Parêntese fechado. Mas a ideia que eu quero trazer para vocês, a partir dessas visões e dessas questões, é que o Poder Judiciário agora, em função dessa visão do Estado constitucional de direito, ele passa a ter uma atividade criativa. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, desde logo, é que o Poder Judiciário como um todo, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, eles têm uma tarefa de guarda da Constituição, de interpretação da Constituição, mas eles também têm uma tarefa de criação. É óbvio que essa criação não é absoluta, é óbvio que essa criação não é desprendida de limites, porque o próprio texto constitucional traz os limites da interpretação. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês agora é que quando o STF dá uma decisão, e digo o STF como instituição, ele dá uma decisão a partir desta nova visão que se fez de que o STF não é apenas o boca da lei. Então, quando o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição a partir de princípios que fundamentam a Constituição, ele não está indo além do que ele deveria fazer. Ele está fazendo exatamente o que ele deveria fazer, que é proteger o texto constitucional, proteger os valores que estão esculpidos na Constituição, proteger a integridade do texto constitucional. Então, nós precisamos passar dessa fase de discussão se o STF pode ou não criar direito. O professor Mauro Capelletti, há muitos anos, ele já chamou a atenção que é estéril ficar discutindo se o Poder Judiciário pode ou não criar, porque isso é óbvio. O que nós precisamos discutir, e isso é o mais importante, é o grau de criação, é o nível de criação. São os limites da criação. Mas que existe um poder de criação, nós não podemos ter nenhum tipo de dúvida. O Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo têm uma tarefa extremamente importante na nossa Constituição, que é analisar as normas constitucionais, aplicar as normas constitucionais e fazer valer os direitos fundamentais que estão previstos no texto constitucional. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter essa base teórica a respeito da importância do Poder Judiciário dentro de um Estado constitucional. Porque o principal objetivo do Poder Judiciário é também fiscalizar e controlar os outros poderes. Vocês podem até encontrar alguns autores que tentam defender que hoje o modelo de separação de Montesquieu ele não se aplica mais. Existem outros modelos, como, por exemplo, o proposto por Carlo Evenstein. Mas o modelo teórico de Montesquieu ainda se aplica. Porque os poderes, a depender da formatação que assumam, isso em qualquer lugar do mundo, eles são poderes que se relacionam. Eles são poderes que precisam estar harmonizados. E as constituições é que vão definir o nível e as formas de compatibilização. A nossa Constituição, inclusive, em vários momentos, ela estabelece funções que vão permitir que o STF controle os outros poderes no sentido de harmonização e vice-versa. Então, nós precisamos acabar com essa visão de que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, seria um órgão dispensável da nossa democracia. E ele não é. Ele é um órgão indispensável. E
chegar a essa conclusão depende da superação da chamada tese do legislador negativo, né? Que foi a tese criada por Kelsen, quando criou a figura do Tribunal Constitucional, e entendia que o poder legislativo ele não poderia criar nada além daquilo que a legislação trouxesse. O poder legislativo era o legislador positivo e o judiciário o legislador negativo. E isso, como eu tenho tentado falar para vocês nesses minutos iniciais, acabou sendo superado e precisa ser superado. Nós precisamos ter consciência do papel do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário nas constituições modernas. E esse é um papel indispensável, como eu vou tentar mostrar para vocês mais à frente. No caso do Brasil, né? Bom, o Supremo Tribunal Federal brasileiro e a sua atuação. A história do Brasil, que tem basicamente 7 constituições, é uma história marcada por muitos episódios políticos. Mas especificamente, sob o âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos um histórico que demonstra que, muito embora inicialmente o poder conferido a este órgão fosse limitado, as constituições brasileiras foram gradativamente reconhecendo a superação dessa visão de legislador negativo para atribuir ao Supremo Tribunal Federal as funções que ele, de fato, precisa ter como corte constitucional, como corte responsável pela guarda da Constituição. E eu separei 3 momentos da história do constitucionalismo brasileiro, da história do Brasil em si, apenas para falar rapidamente sobre um breve histórico do Supremo Tribunal Federal e mostrar para vocês que desde logo em que ele foi criado e nomeado de fato como Supremo Tribunal Federal, ele já começou a promover mudanças significativas no cenário político brasileiro. Em 1808, quando o Dom João VI vem ao Brasil, ele quer criar no Brasil um órgão do Poder Judiciário muito próximo ao que existia em Lisboa, em Portugal, que era uma espécie de tribunal de recursos, mas um tribunal de única instância, que permitiria às pessoas no Brasil, por exemplo, recorrerem a esse tribunal nas matérias que foram expressamente aplicadas no texto que estava previsto. Então, ele cria, no primeiro momento, a chamada Casa da Suplicação. Em 1829, quando nós temos a ruptura de Dom João, nós temos Dom Pedro, e aí, consequentemente, nós temos a primeira Constituição da República, que é... a primeira Constituição do Brasil Império, que é a Constituição de 1824, nós temos uma ruptura. E a Casa da Suplicação, ela é convertida em Supremo Tribunal de Justiça, que, embora tenha um pouco mais de atribuições do que tinha aquele órgão interno, que era a Casa da Suplicação, ainda não desempenha as funções que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro passaria a ter posteriormente. Em 1890, durante o governo provisório, quando nós temos a proclamação da República, nós temos no Brasil, por meio de um decreto, a substituição do antigo Supremo Tribunal de Justiça, que é o predecessor do Supremo Tribunal Federal, e em 1890 se cria no Brasil e se nomeia no Brasil o chamado Supremo Tribunal Federal. E vejam que o professor Carlos Veloso, num relato muito peculiar que ele faz num livro, ele deixa muito claro que no momento em que nós temos no Brasil a estipulação e a criação do Supremo Tribunal Federal, nós temos uma mudança em todo o panorama político brasileiro. Por quê? Porque o poder que era exercido no Brasil até então era um poder que não tinha nenhum tipo de limitação, pelo menos não no que diz respeito à efetivação das garantias fundamentais e até mesmo das cláusulas constitucionais da Constituição de 1824, que foi a primeira e única até então. Então, em 1890, o Supremo Tribunal Federal já começa a promover mudanças, porque por meio desse decreto, ele já começa a ter uma ampliação nas suas funções de atuação. E com essa ampliação nas funções de atuação, ele passa a ter a responsabilidade também por tutelar os direitos individuais das pessoas no Brasil contra abusos praticados pelo Poder Executivo. Além, é claro, de ter outras funções de controle dentro do Estado. Então, ele passa a atuar como um poder, de fato, exercente
dentro da conjuntura política brasileira e, além disso, ele começa a garantir direitos individuais. Principalmente na época de Deodoro da Fonseca, se tem um relato de que o Supremo Tribunal Federal, apesar das pressões do Poder Executivo, ele foi muito atuante, concedendo habeas corpus e outros instrumentos que garantiam direitos fundamentais no Brasil. Desde 1890, aí, Constituição de 1891, depois a Constituição de 34, de 46, 67, e desembocando na Constituição atual brasileira, que é de 1988, as funções do Supremo Tribunal Federal, elas foram aumentando no decorrer do tempo. Então, nós tivemos, por exemplo, em 1934, a criação do controle difuso de constitucionalidade, ou pelo menos o seu reconhecimento de forma mais expressa na Constituição de 34. Posteriormente, nós começamos a adotar no Brasil a figura do controle concentrado de constitucionalidade, permitindo que o Supremo Tribunal Federal analise a compatibilidade de atos infraconstitucionais em comparação com a Constituição, inclusive com a possibilidade de afastá-los, e desde a sua criação, o Supremo Tribunal Federal tem sido responsável pela concretização dos mais variados direitos fundamentais e, principalmente, daqueles que estão previstos na Constituição de 88. Se a gente for analisar, inclusive, o papel que o STF exerce hoje no âmbito da nossa Constituição, a gente consegue analisar o artigo 102 da Constituição Federal, que vai trazer todas as funções do STF. O professor André Ramos Tavares, inclusive, que é um dos grandes nomes do Brasil e que é um dos maiores estudiosos que nós temos aqui sobre o tema da Justiça Constitucional e do Supremo Tribunal Federal, ele faz questão de agrupar as funções do STF para deixar mais clara a importância que este órgão, na conjuntura política brasileira, exerce de modo fundamental. E aí ele destaca, por exemplo, a guarda e o controle da Constituição. 2, a verificação da compatibilidade de atos infraconstitucionais com relação à Constituição. A responsabilização de pessoas que violarem a Constituição. A análise de recursos extraordinários, por exemplo, como última instância. Então, a gente consegue perceber, pela conjuntura constitucional brasileira, a importância do Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, a própria evolução do Poder Judiciário no Brasil como concretizador dos direitos fundamentais. Dentre todas as funções do Supremo Tribunal Federal, eu gosto sempre de chamar a atenção para uma, que é o STF possui um papel contramajoritário. O que isso significa, né? Ser contramajoritário? Para que vocês entendam o que significa ser contramajoritário, eu trouxe 3 conceitos extremamente importantes. Um, do Alex de Tocqueville, que é um dos grandes autores que nós temos na teoria do Estado. Um, da professora Mônica Herman, que é uma das grandes constitucionalistas que nós temos no Brasil. E outro, do professor Robert Dahl, que é um dos maiores cientistas políticos do mundo. Tá? Por quê? Quando a gente pensa no conceito de democracia, é muito comum a gente pensar que a democracia, ou ligar a democracia apenas e tão somente ao governo da maioria. As decisões da democracia são tomadas para a maioria. E não é isso. O Benjamin Constant, que é um francês, um dos grandes nomes na teoria do Estado, ele fala que a democracia é o reino da liberdade, mas que também se pauta na ideia de igualdade. E o conceito de liberdade trazido e traduzido por Benjamin Constant é uma liberdade no sentido de liberdade individual das pessoas que vivem no Estado, mas, cumulativamente, a liberdade que também deve se garantir para a oposição, ou seja, para aqueles que não constituem a maioria dentro de um Estado. Então, não se enganem ao pensar que um regime democrático é aquele que governa pautado exclusivamente pensando na maioria, porque as minorias políticas, elas são importantes. E quando eu falo de minorias, eu estou falando de uma pluralidade de minorias. Num país como o nosso, Brasil, em que nós temos um pluralismo dos mais variados gêneros, nós temos que pensar que nós temos variados tipos de minorias. Ou seja, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, econômica, política, e que, mesmo que não estejam dentro do conceito de maioria,
elas precisam ser tuteladas pela Constituição. É por isso, inclusive, que a professora Mônica, no seu livro Oposição na Política, que é um clássico, ela defende que a gente precisa conhecer todas as minorias e, principalmente, toda a oposição política. Então, a ideia da oposição numa democracia ela é essencial. E sem garantir os direitos fundamentais das oposições, das minorias, nós não temos, de fato, uma democracia. Eu sempre lembro da lição da professora Mônica quando fala de uma decisão da Corte Constitucional Alemã que tenta trazer o conceito de democracia. E quando essa Corte Constitucional Alemã fala o conceito de democracia, ela deixa muito claro que a democracia é o regime político que tem a regulamentação dos direitos fundamentais, excluindo-se todo o poder violento e arbitrário e se pautando nos ideais de liberdade e de igualdade. E lá também, nessa decisão, que, salvo engano, é de 26 de outubro de 1952, nessa decisão da Corte Constitucional Alemã, está expressamente colocado que o ideal de liberdade é aquele que engloba as liberdades individuais e, cumulativamente, a liberdade das minorias. E aí, mais uma vez, ainda dentro do teor do ideal democrático. Uma democracia exige sempre o respeito à oposição. O professor Robert Dahl tem um livro chamado Poliarquia, e nesse livro Poliarquia, que seria o grau máximo da democracia, ele explica que existem graus democráticos. E quanto maior o grau de oposição e de participação na política, maior é o grau democrático de um país. E que o ideal seria o máximo de oposição e o máximo de participação para que a gente conseguisse, de fato, chegar ao ideal da democracia no seu grau máximo, ou, consequentemente, segundo ele, no ideal da poliarquia. Então, o que significa dizer que o Supremo Tribunal Federal tem um papel contramajoritário? Simplesmente significa dizer que o Supremo Tribunal Federal, assim como a Constituição, tem o dever de, com o intuito de assegurar direitos fundamentais, conservar o direito das minorias, ainda que isso, de alguma forma, atente contra a vontade das maiorias. Ou seja, quando o STF, por exemplo, decide questões que seriam, em tese, de responsabilidade do Poder Legislativo, o STF não está violando a Constituição. O STF não está quebrando a sintonia e a separação de poderes em regra, em tese. A gente sabe que em alguns casos específicos isso é discutível, mas a partir de um panorama de legitimidade democrática, quando o STF decide para concretizar direitos fundamentais, assegurando o direito de minorias políticas, ele está atuando de forma legítima nos exatos termos que lhe foram concedidos pela Constituição. Então, nós temos que tomar cuidado para que as democracias não configurem, nos dizeres do Alex de Tocqueville, uma ditadura das maiorias. Se o STF não tiver a possibilidade de, num caso específico, decidir em favor de minorias políticas no Estado, para garantir, inclusive, o exercício do direito de oposição política, a nossa democracia sofre problemas muito graves. E nós precisamos estar atentos a estas situações. Para a gente ir caminhando para o final, porque, como eu disse, o objetivo aqui é que seja muito mais um bate-papo e que eu tenha tempo de, eventualmente, responder uma ou outra indagação. Eu separei apenas alguns casos, tá? Porque se a gente for olhar desde 1890 até a atualidade, 2020, o Supremo Tribunal Federal já proferiu muitas decisões. E quando eu digo muitas, são centenas de decisões que concretizam direitos fundamentais que estão previstos na nossa Constituição de 1988. Então, para aqueles que servem apenas como críticos mordazes do Supremo Tribunal Federal, eu deixo essa observação de que o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão essencial na concretização da democracia no Brasil. Então, nós precisamos assegurar que a instituição Supremo Tribunal Federal continue exercendo seu papel regular nos termos que foram definidos pela Constituição. É óbvio, e aí fica o parêntese, que nós precisamos mudar algumas coisas. A questão da composição dos membros, a forma de composição, a forma de decisão, são questões que nós precisamos pensar num segundo passo, porque é triste
mas nós precisamos, em 2020, destacar que a nossa Constituição de 88 assegura ao STF um papel proeminente na concretização de direitos fundamentais. Então, a gente precisa sedimentar isso, compartilhar isso, porque as pessoas precisam saber qual é o papel do STF. E saber que o STF, quando decide, em regra, ele está decidindo amparado no texto constitucional. Para a gente finalizar, eu trouxe só alguns exemplos, né, de casos em que o Supremo Tribunal Federal ele efetivou direitos fundamentais. Antes de falar de alguns casos específicos, e aí eventualmente devolver a palavra ao Dr. Marcel e abrirmos para perguntas, eu deixo uma sugestão de leitura que é muito interessante, que foi feita pela professora Cristina Oliveira Peter da Silva, numa coluna do Conjur, a partir de um observatório constitucional, que ela faz parte, ela é professora doutora, e nessa revista do Consultor Jurídico, nessa coluna, ela cita muitos casos relativos aos últimos 20 anos em que o Supremo Tribunal Federal foi essencial na concretização de direitos fundamentais. Eu fiz um recorte mais específico, até em função do tempo, mas eu fiz o recorte de 4 casos que, para mim, são extremamente essenciais e que demonstram justamente essa ideia de papel contra-majoritário que eu estou tentando trazer para vocês. O primeiro caso, que foi julgado pelo STF, né, nos anos de 2012, 2014 e 2017, está atrelado a uma questão da constitucionalidade das ações afirmativas, ou seja, as políticas públicas que visam tentar corrigir alguma desigualdade social e, mais especificamente, 2 tipos de políticas afirmativas: a concessão de cotas para negros no ensino superior e a ideia da concessão de cotas para alunos que vêm de uma situação socioeconômica que são, né, portanto, considerados como vulneráveis socialmente no Brasil. A DPF 3.330 de 2012, né, que foi julgada em 2012, ela foi apresentada para se discutir a constitucionalidade do ProUni, o chamado Programa Universidade para Todos. Se eventualmente vocês não conhecerem, o que eu acho muito difícil, o ProUni foi uma política pública que foi implementada pelo governo Lula e, segundo dizem, criada pelo FHC. E essa política do ProUni, ela tinha como objetivo central permitir que alunos egressos do ensino público, ou seja, alunos em situação de hipossuficiência social, porque eles precisavam ter uma renda familiar X, que eles tivessem acesso, a depender do desempenho nas avaliações do Enem, que eles tivessem acesso direto a instituições particulares, mediante a concessão de bolsas integrais, parciais, e essas instituições, por sua vez, receberiam benefícios fiscais do governo. Então, se discutiu nos autos dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental se a concessão dessas bolsas do ProUni seria ou não constitucional a partir de uma visão do ideal de igualdade. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que a nossa Constituição permite esse tratamento diferenciado quando nós identificarmos, a partir de uma ótica de proporcionalidade, o ideal do fator do descrédito. A mesma coisa aconteceu na DPF 186, que foi julgada em 2014, que está atrelada à ideia de uma discussão, tá? Na verdade foi uma DPF e uma DIN, uma DI, em que se tentava discutir a inconstitucionalidade de uma lei federal, que é uma lei que prevê uma reserva de 20% de vagas em concursos públicos para pessoas negras, e o STF, mais uma vez, no âmbito de efetivar a concretização dos direitos fundamentais, inclusive ressaltando o papel contra-majoritário que exerce, decidiu que essas pessoas precisam ter, sim, um diferencial pela legislação, porque elas estão numa situação de desigualdade. O mesmo aconteceu no Brasil em 2017, no julgamento da ação direta de constitucionalidade 41, que discutia a questão das cotas do ensino superior e, consequentemente, a ideia, né, de se conceder cotas para negros. E aqui só um parêntese, tá? Peraí. Acho que eu fiz uma inversão, tá? Aqui é cotas do ensino superior e aqui é a reserva para negros, tá? Acho que é isso.
Mas a ideia central é o Supremo Tribunal Federal visando concretizar os direitos de uma minoria, porque os negros, embora assumam um percentual populacional muito denso no Brasil, eles são considerados tecnicamente como minoria, porque eles estão em situação de vulnerabilidade social. Infelizmente, a gente não consegue discutir isso, mas sim, eles estão numa situação de vulnerabilidade social e a concessão dessas políticas públicas de ações afirmativas, elas são essenciais para a gente corrigir o fator, né, de desigualdade, mas é um exemplo, uma amostra de como o Supremo Tribunal Federal concretizou direitos fundamentais nos últimos 32 anos. Uma segunda questão foi discutida nos autos da DPF 54, que discutia a possibilidade do aborto ou da antecipação terapêutica de gestação no caso de fetos com anencefalia, né? Esse julgamento foi muito marcante e eu lembro muito de um trecho do voto do ministro Aires Brito que dizia assim: obrigar a mãe a carregar um feto que é natimorto, porque ele não tem chance nenhuma de sobrevivência durante 9 meses, é tornar o útero caixão. Então o STF deu uma interpretação, o que nós chamamos de sentença, inclusive, aditiva, para acrescentar uma nova hipótese no Código Penal. Não se acrescentou textualmente, mas a nível de interpretação, para se decidir que o aborto, no caso de fetos anencefálicos, pode ser efetivado pela mulher. É óbvio, vai ser uma questão de decisão da mulher, mas o STF decidiu a possibilidade de aborto nessas situações. Bom, vamos pensar num Congresso Nacional que nós temos, que é extremamente conservador e que não se tem uma pauta como essa encampada pela maioria dos congressistas, muito dificilmente, pelas vias ordinárias, pela via legislativa, nós teremos a concretização de direitos fundamentais como esse. E daí a importância da atuação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Os dois últimos casos, que também demonstram essa atuação do STF na concretização de direitos fundamentais, são o julgamento da ADIM 3510 e a possibilidade de união estável homoafetiva que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso das pesquisas de célula-tronco, a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade porque entendeu que a Lei de Biossegurança, que prevê a possibilidade de se utilizar células-tronco embrionárias de embriões que tenham sido gerados, fertilizados in vitro, mas que não tenham sido utilizados num período que a legislação estabelece, de 3 anos, sem viabilidade de vida, né, para pesquisas de célula-tronco, ou seja, para buscar cura para outras doenças, a Procuradoria-Geral da República entendia que essa lei era inconstitucional, porque violava o direito à vida, já que, segundo a concepção dele, a vida se tem desde a fecundação. E aí o STF travou uma discussão extremamente importante nos autos dessa ADIM e, por uma maioria apertadíssima de 6 votos a 5, decidiu pela constitucionalidade da norma. Por fim, a questão da união estável homoafetiva. Parece absurdo a gente pensar que o reconhecimento da união estável homoafetiva tenha sido efetivada por uma decisão judicial e não por uma conduta do Poder Legislativo. No mundo ideal, no mundo platônico, no mundo das ideias, é óbvio que o mais ideal, que o mais adequado, é que o direito de todas as pessoas fosse assegurado por um legislativo mais proeminente. Mas nesses casos, vejam, a inércia do Poder Legislativo no que diz respeito à regulamentação da possibilidade de união de pessoas, né, em relações homoafetivas, durou mais de 28 anos. E somente com a decisão do Supremo Tribunal Federal é que essas pessoas tiveram o reconhecimento da união estável homoafetiva. A gente tem variados outros casos, como, por exemplo, a criminalização da transfobia e da homofobia de modo mais recente. Essas são apenas situações que demonstram como o Supremo Tribunal Federal é um órgão essencial na efetivação da democracia. Apenas parem para pensar por alguns minutos. Será que essas minorias políticas que sofrem por uma inércia do legislativo, por exemplo, será que elas teriam os direitos concretizados se elas tivessem que esperar, de fato, uma atuação apenas do legislativo? E vejam,
Eu não estou dizendo aqui que as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal elas podem ultrapassar o texto constitucional, que nós podemos ter uma ideia de ativismo judicial exacerbado, nada disso. Inclusive, para quem me acompanha, sabe que recentemente eu publiquei um livro justamente sobre isso, trazendo a necessidade de uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal, porque em algumas decisões, em alguns casos, parece que eles excederam a moldura normativa que está trazida pela Constituição. Mas vejam, uma crítica pontual a decisões pontuais não me permite concluir e muito menos difundir que o Supremo Tribunal Federal não é um órgão importante, muito pelo contrário. Me parece, e essa é a definição que a própria Constituição traz, que o Supremo Tribunal Federal é um órgão essencial para a democracia brasileira. E quando eu falo do STF, eu estou falando também do Poder Executivo, eu estou falando do Poder Legislativo, né? Até porque o Executivo e o Legislativo eles também sofrem algumas críticas, mas nos últimos tempos, até mesmo por esse fenômeno do ativismo judicial, da judicialização da política, como quer que vocês prefiram chamar, né, ele tem colocado o Supremo Tribunal Federal em evidência. E isso tem trazido muitas rupturas no ideal democrático, porque as pessoas estão começando a atacar o STF. Né? É óbvio que isso não autoriza um abuso de poder, um excesso de poder, mas a gente precisa ter a consciência de que sem um poder judiciário forte, uma democracia também não se efetiva. Bom, peço desculpas se eventualmente me alonguei, agradeço mais uma vez essa enorme honra, tanto do convite feito pelo Dr. Marcel, que é um grande amigo, um grande pesquisador, na pessoa também de todos aqueles que direcionam a subseção da Jabaquara, que tem feito um trabalho excelente. Eu agradeço mais uma vez e fico à disposição aí para eventuais perguntas e, enfim, eventuais provocações. Doutor Marcel, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que puderam prestigiar a nossa fala. Professor Wagner, eu agradeço pelas suas realmente, né? E foi enquanto nós íamos correndo das ações. E basicamente, pensando em poder fazer uma exposição a partir do acidente, né? Acho que eu gostaria de espaço para a sua audiência e para só essas teorias me chamam particularmente, né? Eu estou o direito da UF sobre a orientação da programa e o que para mim é tudo político. Tudo isso e a é um tema que eu queria. Os links que está dando bastante, eu vou interromper o vídeo para ver qual. Melhorou o meu áudio? Melhorou um pouco. Eu vou tentar falar um pouco agora para ver se melhora, né? Questão politicamente, a questão das minorias é uma questão que chama muito a atenção, particularmente, né? Na minha pesquisa do doutorado, na Faculdade de Direito USP, no de Teoria de Direito, esse é um tema pelo que necessariamente passar, porque a linha de pesquisa é relacionada de ITR, né, com a professora Regina de Oliveira, e um dos temas que ali é a questão politicamente correta, né? Né? E os códigos foram, do ponto de vista da Serima e da fonte. Depois a gente conversa para estar, deve ter uma bonitinha, mas fiz de um convite para mais outras
né, do surgidos, né, Lisboa, essas pessoas grandes realmente em né, colocando, temperando, e não, aqui a posição eu acho muito bacana, muito produtiva para todos nós. E quero agradecer mais uma vez. Deixa eu ter uma pergunta. Não, por enquanto não. Enquanto, se alguém tiver uma pergunta, por gentileza, coloque aqui no chat. E nós temos um sorteio para fazer, né, professor? Isso. Tem um sorteio aí. Eu não sei O se professor alguém... Wagner vai sortear o dia dele. Não sei se alguém tem alguma pergunta. E aí, se tiver, o objetivo agora é a gente fazer. E aí, na sequência, a gente vai fazer o sorteio de um livro, né, do meu livro, que fala exatamente sobre essa questão do papel do STF. E aí, consequentemente, né, enfim, depois que a gente descobrir quem é o ganhador, eu vou encaminhar para vocês ou por correio, né, ou por alguma outra forma. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode se fazer. Posso falar rapidamente, né? O caso do Alexandre Ramagem, Aline, é um dos casos, né, que a gente discute sobre essa necessidade de se ter uma autocontenção pelo próprio Poder Judiciário, né? Porque existem duas possíveis interpretações para a questão da nomeação do Alexandre Ramagem, né? Existem algumas considerações que a gente precisa levar em consideração. Primeira coisa, a Constituição ela não exige, em tese, que o presidente da República fundamente o ato de escolha e, consequentemente, ela não permite nenhum tipo de controle, em tese, dessa nomeação. Porque a Constituição deixa claro que a nomeação ela é discricionária do presidente da República. Então, se a gente analisar a letra fria da Constituição, apenas o que está previsto textualmente na Constituição, a gente vai chegar à conclusão de que a decisão, na época do ministro Alexandre de Moraes, ela foi, para não dizer equivocada, precipitada, né? Ela foi precipitada no sentido de que, por exemplo, ao invés de decidir liminarmente, ele poderia ter levado para que o STF como um todo decidisse, né? Que é uma questão que se muito tem discutido. Mas existe uma outra linha de interpretação, e eu sou mais favorável a ela, de que a incumbência constitucional dada ao presidente da República para selecionar os seus ministros, né, ela não é absoluta, porque ela precisa estar em compatibilidade com outros elementos da Constituição. Então, por exemplo, o artigo 37 da Constituição exige que todos os atos da administração pública sejam pautados no LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a moralidade é um desses elementos. E em função de todos os episódios que mostram que existia uma relação muito íntima do presidente da República com o Alexandre Ramagem e de que a escolha dele seria para uma possível interferência na Polícia Federal, né, quando a gente tem a necessidade de se discutir sobre esse ponto de vista, aí é possível sustentar que, por uma ótica da moralidade, a indicação do presidente da República acarretou o que se chama de desvio de finalidade. Então, quando o ato administrativo ele tem um desvio de finalidade, ele é nulo. E aí, consequentemente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes estaria adequada. Vai depender da interpretação que você tenha, né, a respeito de qual é o exercício do presidente da República no âmbito dessas nomeações. Na minha visão, o único erro ou a precipitação foi a decisão liminar. Eu acho que existia a possibilidade dele convocar o Supremo Tribunal Federal e que o caso fosse julgado de imediato. Eu acho que essa deveria, inclusive, ser uma postura mais recorrente, mas em uma situação também de urgência, essa foi a decisão que ele adotou. Mas, sim, pode ser interpretado como uma decisão ativista. Inclusive, essa é a visão que o professor Lênin Streck tem sobre o tema. Tá? A segunda pergunta é da Nayana, né? Que algumas pessoas têm defendido que não é necessário existir Constituição nos dias atuais. E aí eu só vou dizer uma coisa para vocês. Hobbes. Leiam Hobbes, Thomas Hobbes. Tá? Gente, sem Constituição não existe limitação ao poder político do Estado. As constituições, elas não são feitas para a gente diretamente. As constituições, elas são feitas para o Estado,
uma limitação ao poder político do Estado. Sem constituições, o poder político do Estado não é limitado e, consequentemente, nós não temos direitos fundamentais. Então, essa visão de acabar com a Constituição, essa visão de acabar com o STF, ela está plenamente equivocada. Tá? A terceira pergunta é do Vinícius, né? Que ele queria saber o seguinte: se o STF agride algum poder quando interfere nas eleições legislativas para a presidência da Câmara e do Senado. Na verdade, Vinícius, não é que o STF interfere, né? É que a questão das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, ela foi submetida ao STF porque existe uma regra constitucional que não permite reeleição nos 2 anos subsequentes. Então, não existe a reeleição. E aí, o que o Maia e o Alcolumbre estão tentando fazer nesse ano é se reeleger. E a regra constitucional não admite. Ela não admite recondução. Então, isso ainda não foi analisado pelo STF. Mas, se for analisado pelo STF, na minha visão, a interpretação mais adequada pelo que está previsto na Constituição, né, seria a interpretação de que não pode. Tá? Enfim, mas o STF foi provocado nesse sentido a se manifestar sobre isso. E aí, na minha visão, se ele decidir, não é nenhuma agressão. Certo? Mais alguém? Não estou ganhando aqui, professor. Não, meus pontos. Como a minha conexão, que desculpa todos os pontos, vou abrir o vídeo rapidamente para como está feito o sorteio. Tá? Basicamente, anotei nomes de todos. Anotei de todos os entes ao longo do evento. E dentro deste recipiente aqui. Ainda está E agora, como o meu áudio foi prejudicado, se eu deixar em aberto, eu vou aqui, vou retirar o nome e verificar se a pessoa está presente aqui. Tá. Aline, peraí. Não, peraí, que eu não estou conseguindo ver. Aline Castro. Aline Castro. Então, foi a Aline que ganhou. A Aline é ótimo. Então, você ganhou um livro, aí você vai me cobrar, você vai me mandar por e-mail. Você tem meu e-mail, né? Você vai mandar por e-mail o seu endereço, e aí, durante a semana, eu vou enviar o livro para você, é o meu livro mais novo, que fala exatamente sobre essa questão do STF, tá bom? Mas aí você me manda por e-mail, não esquece, me cobra. Deixa eu avisar o e-mail, que aí... Bom, você tem meu e-mail, né? É mais fácil. E aí, uma última pergunta, só para não ficar sem responder, que é do Yurian, que pergunta se quando o STF decide sobre homofobia, por exemplo, se existe ativismo, né? Bom, existe um contraponto que a gente precisa pensar, né, Yurian, que é o seguinte: o Poder Legislativo, 32 anos para tratar sobre a temática, e até hoje nunca fez, né? O grande problema, no entanto, é que não existe indúbio pro réu e muito menos uma criação desfavorável ao réu. Então, me parece que o ativismo no âmbito penal ele é mais complicado. Criar um novo tipo penal onde não já existe, me parece que seria uma interpretação maléfica. E aí, consequentemente, ela estaria equivocada sob a ótica constitucional. Mas, se a gente pensar sob uma perspectiva de concretização de direitos fundamentais e que o Poder Legislativo não tem interesse em tratar sobre essas questões, porque, bom, a gente sabe que a maior parte do nosso Poder Legislativo é composto por pessoas brancas, por pessoas heterossexuais, por pessoas vinculadas a determinadas religiões, a gente sabe que isso não vai acontecer na prática. Então, a gente tem, de um lado, uma ponderação de valores, e aí, consequentemente, vocês vão ter que defender aquilo que vocês entendem mais adequado, tá? Mas vai depender da visão que você tem. Eu tenho uma visão particular que eu entendo que
é necessário diante de todo o contexto que nós temos no Brasil, senão os direitos fundamentais não são concretizados. Mas existe essa dificuldade no direito penal, que é você criar um tipo normativo que não existia antes. Acho que é isso, Marcelo. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, agradeço demais a honra que vocês me deram de estarem aqui. Agradeço a comissão e fico eventualmente à disposição. Perfeito, professor. Nós que agradecemos nessa palestra, tudo muito bem claro, bem explicado. A OAB já agradece pela sua disponibilidade. Certamente vamos fazer as palestras mais a gente aí. Com certeza. Já fico à disposição. Vamos ser em breve. Até mais. Tchau, tchau, gente. E a nossa audiência, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos os presentes. Lembrando, os certificado podem encaminhar por e-mail ou não, que aí eu encaminhei os nomes, a subseção do Jaguara, e a subseção vai encaminhar para a secção para emissão de certificados. Muito obrigado a todos. Boa noite.